que é um pastor? Qual é a função de um pastor? Na Bíblia, um pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja, exercendo liderança. O pastor ajuda os outros membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Os pastores merecem nosso respeito. Deus distribui diferentes dons para as pessoas para edificar a igreja. Um desses dons é a capacidade para ser pastor. De acordo com a Bíblia, os pastores fazem parte da liderança da igreja, junto com aqueles que têm os dons de ensino e evangelização. 1 Coríntios 12, 28. Essa liderança torna toda a igreja mais forte e capaz de cumprir sua missão. Jesus é nosso grande pastor. Assim como um pastor de ovelhas cuida delas, Jesus cuida de cada um de nós, nos guiando e protegendo. Jesus é o bom pastor. Ele nos ama tanto que deu sua vida por nós. Toda liderança precisa ser baseada no amor. João 10, 14, 15. Ser pastor é uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores e outros líderes terão de prestar contas a Deus por seu serviço. 1 Pedro 5, 3, 4. O trabalho não é fácil e tem grandes desafios. Por isso, cada pastor precisa muito da graça de Deus. O que um pastor faz? O pastor pode ter várias funções. Assim como o pastor de ovelhas, o pastor pastoreia as ovelhas de Jesus. Na Bíblia, as funções de pastor, bispo e presbítero são mais ou menos os mesmos. O pastor ensina. O pastor é alguém que ensina outras pessoas a seguir a Bíblia, explicando o que ela significa. Isso pode ser feito através da pregação, de estudos bíblicos ou conversas pessoais. Assim, o trabalho de pastor e de professor muitas vezes se cruzam. Cuida. Esse é o grande trabalho do pastor: cuidar da vida espiritual dos outros membros da igreja. O pastor dá aconselhamento e ajuda a resolver problemas na vida espiritual através da verdade da Bíblia. O pastor é como um médico da saúde espiritual das pessoas. Cuida. Esse é o grande trabalho do pastor: cuidar da vida espiritual dos outros membros da igreja. O pastor dá aconselhamento e ajuda a resolver problemas na vida espiritual através da verdade da Bíblia. O pastor é como um médico da saúde espiritual das pessoas. Quem pode ser pastor? O primeiro requisito para ser pastor é ter o chamado para ser pastor. Nem todos têm esse dom, mas aqueles que têm devem desenvolver o dom e usá-lo para o bem da igreja. A Bíblia tem algumas recomendações sobre quem deve ser pastor ou líder na igreja. Não deve ser novo na fé, porque ainda tem muito para aprender e pode se tornar orgulhoso. 1 Timóteo 3, 6. Precisa ser bom cristão. Sua vida deve ser um exemplo de moderação, sensatez e domínio próprio. 1 Timóteo 3, 2, 3. Deve ter boa reputação, não ter fama de fazer coisas erradas. 1 Timóteo 3, 7. Deve amar a Bíblia, entendendo o que diz e se apegando à verdade. Tito 1, 8, 9.